Bem-vindos ao Real Político, uma conversa sobre a política e atualidade todas as semanas aqui na Rádio Observador e em podcast também. Eu sou o Miguel Pinheiro. Eu sou o Sérgio Sousa Pinto. Sérgio, hoje vamos fazer um balanço sobre a campanha eleitoral, está mesmo quase a acabar. Também vamos conversar sobre mais um buraco em que a França se meteu, com um governo que durou apenas 27 dias. Mas antes, julgo saber que estás mortinho por falar sobre o regresso de Mariana Mortágua. Mas quer dizer, não vamos tanto concentrar-nos novamente na flotilha, acho que já falámos o suficiente sobre isso. Mas podemos falar um bocadinho sobre o Bloco de Esquerda. O Bloco representa uma velhíssima tradição da política portuguesa. Não é uma coisa que surgiu nem agora, nem há 10 anos, nem há 15. Teve um péssimo resultado nas últimas legislativas, ficou reduzido a apenas uma deputada, agora agarrou-se ao tema de Gaza. O Bloco vai desaparecer, vai ficar em mínimos, isto é só uma fase e vai crescer outra vez? Como é que quando olhas para o Bloco, o que é que tu vês ali? Em primeiro lugar, gostava de saber onde é que tu foste buscar a ideia que eu estou mortinho por falar do Bloco de Esquerda. Mas já que tem que ser. Pronto, ok, é verdade. Eu é que estou a obrigar a isso. Admito. Pronto. O que é que se vai dizer sobre o Bloco de Esquerda? Os tempos não são favoráveis ao Bloco de Esquerda, como não são favoráveis à esquerda radical em geral. Vemos numa época em que as propostas da direita populista têm mais sucesso eleitoral e isso resulta de grande desorganização do eleitorado, que antigamente estava muito bem enquadrado por partidos, ideologias, famílias políticas, narrativas explicativas da realidade, e todas essas narrativas entraram em crise há muitos anos. E essa crise foi se acentuando e a esquerda radical e as suas propostas, enfim, deixaram de constituir alternativas credíveis, suscetíveis de seduzir uma parte expressiva dos eleitores. Mas porquê? Porquê que o Bloco nunca... Dá-me a ideia que o Bloco nunca recuperou do sucesso das causas fraturantes. Houve ali uma série de causas chamadas causas fraturantes que o Bloco conseguiu impor como um tema de discussão política, conseguiu uma aprovação de leis. Só ficou a faltar a eutanásia, foi apanhada ali um bocadinho em contrapé entre uma aprovação do Parlamento, a queda do Parlamento, mas dá a ideia que o Bloco não conseguiu arranjar novas causas, ou estou a ver mal? O Bloco, geralmente, a expressão eleitoral do Bloco está correlacionada com a força do PS. Portanto, quando o PS se afirma como uma alternativa, quando a esquerda e o centro-esquerda se convencem de que o PS está em condições, está em iminência de poder chegar ao poder, o Bloco ressente-se. Quando o PS está numa situação mais difícil, o Bloco geralmente cresce. Mas nestas últimas eleições caíram os dois, não é? Nestas eleições caíram os dois, porque justamente está a ocorrer um fenómeno novo, que é a emergência da direita populista com as suas soluções mágicas. Há uma grande diferença, apesar de tudo, entre a esquerda. Eu acho que assim, existe um populismo de esquerda e existe um populismo de direita. Mas eu não estabeleço nenhum paralelismo entre os partidos da extrema-esquerda e os partidos da extrema-direita, ou da direita radical. Porque a esquerda, até pela sua tradição intelectualizante, oferecia uma narrativa explicativa das coisas, porque é que a vida é assim, não de outra maneira, porque é que a injustiça existe, porque é que alguns de nós têm uma vida tão limitada nas expectativas, nas oportunidades, porque é que tantos de nós não são verdadeiramente livres porque estão numa situação de privação material, e tinham uma explicação, não é? A explicação podia aderir à realidade ou não aderir à realidade, mas ela era uma explicação que tinha uma coerência interna. A esquerda vem dessa tradição do iluminismo, é profundamente intelectual e racionalista, não é? A razão está sempre no centro da sua organização da realidade e das suas teorias explicativas e de remédios possíveis para a injustiça e para a desigualdade. A direita populista não tem essas dificuldades, quer dizer, não tem esses embaraços. Esta explicação racional vai perdendo tração, vai perdendo adesão, vai perdendo credibilidade, não se conhecem no mundo soluções
de tipo marxista que conduzam à felicidade dos povos, nem à prosperidade, nem ao bem-estar, e estas soluções vão perdendo prestígio, força e credibilidade. A direita populista oferece um discurso mágico. A direita populista oferece uma substituição global do discurso racional sobre a vida e sobre a realidade pela adesão mágica a um líder. Não é? A adesão mágica a um líder que vai, porque é certamente um iluminado, um ser superior, um redentor da pátria e da vida, um salvador, um justiceiro e um libertador que vem para transformar radicalmente as condições da nossa existência. E, portanto, é um pensamento completamente mágico, assente nessa adesão a um indivíduo com características carismáticas. Não interessa nada se o que ele diz faz especialmente sentido, se a realidade corrobora o que ele diz, se os problemas são os que ele identifica, se as soluções têm alguma coisa a ver com as propostas. O que interessa é esta adesão irracional a uma figura mágica que nos Eu estava a ouvir-te e não vejo... Se o argumento é esse, eu pensei que ias para o outro lado. Se o argumento é esse, eu não vejo assim tantas diferenças quanto isso entre o populismo de direita e de esquerda. Mas disseste aí uma coisa interessante que me leva... Fiquei aqui a pensar. Será que um dos problemas da esquerda radical em Portugal é não ter um líder forte? Bem, isso evidentemente que ter um líder forte e carismático ajuda. Vais à França, não é? Já vamos falar de França. Exato. Não te entusiasmas com França. Não sei se já estás a tentar organizar uma transição suave. Mas não, ainda não. Mas França, a esquerda radical em França, tem, para todos os efeitos, um líder com força, não é? É Mélenchon. Nós aqui, algumas pessoas achavam que Mariana Mortágua podia ser esse líder e não é. De facto. Pois não é. De facto não é. É um problema de liderança. Tudo, quem se aproximava mais de Mélenchon era talvez o Francisco Louçã, não é? Que tinha essas características encantatórias que o Mélenchon... E realmente foi com ele? Foi com ele que o Bloco deu o salto, não é? Certo. Porque o Bloco vem numa longuíssima tradição, quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo com os tempos da monarquia constitucional ou da primeira República, mas quer dizer, só focando-nos a seguir ao 25 de Abril, logo na Constituinte havia um deputado da UDP, Américo Duarte, o grande Américo Duarte. Sabes como é que eram as votações? Como é que os assessores dele faziam? O Américo Duarte não era suposto ter sido eleito, não é? Porque ele foi em segundo lugar, ele nem sabia que estava em segundo lugar, e era o João Polivalente, o médico, que era suposto, mas depois teve que ir o Américo Duarte. Então os assessores punham-se à frente dele, no plenário, com uma caneta. Se a caneta estive, porque o Américo Duarte era um operário, quer dizer, muito combativo, mas de facto, enfim, não tinha preparação. Não. Então eles punham preparação jurídica, enfim, política mesmo, e então eles tinham uma caneta. Se pudesse a caneta com a tampa para cima, era para ele votar a favor. Tampa para baixo, era para votar contra. Tampa na horizontal, era para se abster. Mas enfim, aqui o meu ponto é que, logo na Constituinte, a UDP conseguiu eleger um deputado. A UDP é uma das três partes das três grandes partes que veio a constituir o Bloco, que seria o UDP de Luís Fazenda, assim para simplificar, o PSR do Louçã, não é? E o Política 21, não é? Política 21, sim. Eram quase todos dissidentes do PCP, não é? Claro. Pronto, mas as pessoas... Eram chamados reformadores, salvo erro. A qual Roquinhal chamava as folhas mortas. Sim, as folhas secas. As folhas secas. Ou era folhas mortas. Era uma coisa. Eram folhas com pouca saúde. Exato. Eram folhas que estavam ali no chão. Mas, de facto, a UDP, logo na Constituinte, consegue eleger. Ou seja, o Bloco vem de uma tradição longa, não é? É uma tradição que está na política portuguesa há muito, muito tempo. Sim. Portanto, não é assim uma coisa que aparece e desaparece. Pois não. Sim, o Bloco, a expressão do chamado esquerdismo. Eu julgo que esta designação esquerdismo foi cunhada pelos leninistas, não é? Que chamavam o esquerdismo a doença infantil do comunismo. Certo. Ou seja, sabe, nós, quando o discurso emancipatório e revolucionário, infelizmente, traz consigo estes epifenómenos radicais burgueses de fachada socialista que servem para dispersar o poder da classe operária, e o PC foi adversário encarniçado destes partidos,
E sobretudo, pois há um que não faz parte do conjunto de partidos constitutivos do Bloco, que é o MRPP. Sim, o PCTP, MRPP. PCTP, MRPP, que foi um partido perseguido a seguir ao 25 de Abril. O Arnaldo Matos. O partido de Arnaldo Matos, o grande educador da classe operária. Sim. E que foi também um partido que tinha grande força na juventude e que praticamente dominava as universidades ainda antes do 25 de Abril, uma grande implantação juvenil, um partido de inspiração maoísta e que é identificado como um grande adversário do PCP. O PCP tinha grande influência no aparelho de Estado e o PCP fez a vida negra ao MRPP, e o MRPP foi um aliado do PS, não é? O PS, o MRPP é outro dos vencedores. Chegou a haver... O MRPP, a gente esquece disto, mas o MRPP é outro dos vencedores do 25 de Novembro. Ora, temos que chamar o ministro Nuno Melo para pôr Garcia Pereira ali a representar o PCTP e o MRPP. Mas o MRPP... enfim, na prática desapareceu, não é? O MRPP, salvo erro, chamava o Partido Comunista ao social-fascismo. Portanto, sim. imagine-se o grau de animosidade. Mas eles, de facto, com o tempo, consumiram-se nas suas próprias... enfim, acho que também havia ali problemas, de facto, de outro foro. Eu não sei se já contei uma história... aquela história da reunião clandestina do Dr. Mário Soares com o Arnaldo Matos. Não. Nunca contei. Não. Então, um dia, Mário Isso foi Soares... quando? Deve ter sido no PREC. No PREC, certamente, no PREC, claro. E o MRPP, enfim, perseguido, o seu líder Arnaldo Matos vai para a clandestinidade. E um dia Mário Soares é abordado por um militante do MRPP que lhe diz: doutor Mário Soares, o camarada Arnaldo Matos gostava de falar com o doutor. E Mário Soares diz: mas com certeza, tenho todo o gosto de falar com o Arnaldo Matos, então como é que vamos organizar isso? Doutor, o camarada Arnaldo Matos está na clandestinidade. Sim, então, mas agora estamos aqui, finalmente vimos livros da ditadura e agora está na clandestinidade. Pois está na clandestinidade. E para levarmos o Soutor até o camarada Arnaldo Matos, vamos ter que o vendar. Mário Soares, com o feitio que toda a gente vai vendar. Isso é um disparate, mas pronto, está bem, vende-me lá. E então põem lá um pano à volta do Mário Soares e tal, dos olhos, cobrir a cara, não vê para onde vai, metem-no num carro e lá vai ele reunir com o Arnaldo Matos. Depois darem uma série de voltas, não é? Para despistarem eventuais perseguidores, param numa determinada rua, abrem a porta do carro, tiram a venda a Mário Soares sai do carro e passa uma senhora e diz assim: doutor Mário Soares, aqui pela parede. Isto era uma história que Mário Soares contava. As maravilhas da clandestinidade pós 25 de Abril. E pronto. Mas tu vês como é que vês o Bloco no futuro? Ou seja, este foco em Gaza é uma boa estratégia? É a nova causa fraturante que pode ajudar o Bloco a sobreviver a este período mais problemático? Não, eu acho que não é uma causa fraturante, quer dizer, eu acho que existe um grande... Não, causa fraturante no sentido, claro... como o nome indica, é uma causa que fratura. Não, claro. Aliás, não há grande fratura em torno disto. Seguramente, e menos ainda na esquerda. Um dos a grande discussão aliás, é sobre se aquela operação, pela qual eu tenho simpatia, digo já, porque acho que pronto, cada um faz o que pode, se foi uma coisa para chamar a atenção para a desgraçada situação da faixa de Gaza, se aquilo foi uma operação cínica para retirar dali vantagens políticas para o Bloco, um pouco na linha da tua insinuação, suave e discreta, ou se pronto, foi uma coisa inspirada por generosidade, idealismo e genuína revolta e vontade de, diante da nossa impotência, fazer qualquer coisa, e também para chamar a atenção para a incapacidade dos governos europeus terem qualquer espécie de influência positiva no desenrolar dos acontecimentos. Mas pronto, agora não acho que seja Gaza que vai agora vai impulsionar o Bloco e devolvê-lo à expressão que teve há 10, 15 anos. Sim, agora temos que... Ontem Mariana... Nós estamos a falar na quarta. Terça-feira Mariana Mortágua entrou na campanha. Já saiu o lenço palestiniano. Acho que é um detalhe importante, porque ela nas legislativas andou sempre com o Kefia e na terça apareceu sem o lenço palestiniano, o que pode indiciar que eventualmente o Bloco possa querer
começar a virar-se para outros temas nestas autárquicas. Bem, nós daqui a um bocadinho vamos fazer um balanço rápido sobre esta campanha, para depois falarmos de forma mais prolongada sobre esta confusão enorme em França. Esta quarta-feira, Emmanuel Macron vai dar uma conferência de imprensa, não sabemos ainda o que é que ele vai dizer, mas enfim, voltamos já para falar de autárquicas e de França. Bem-vindos de volta ao Realpolitik. Já vamos falar sobre as confusões em França daqui a um bocadinho. Antes disso, a campanha eleitoral para as autárquicas está quase a acabar. Dá-me ideia, Sérgio, que o partido que tem mais a perder, não quer dizer que não possa ganhar, estou a dizer que tem mais a perder nestas eleições é o PS, porque se não tiver uma vitória simbólica a algures, em Lisboa, no Porto, as sondagens estão totalmente empatadas, não sabemos o que vai acontecer, mas se não tiver uma vitória simbólica qualquer, sai destas eleições com a narrativa do esvaziamento do PS mais fortalecida. Quer dizer, a seguir vem umas eleições presidenciais que muito dificilmente o PS irá ganhar. Claro, ainda falta muita campanha pela frente, mas como é que estás a olhar para esta campanha e para o que pode acontecer ao PS? Bom, eu não vejo as coisas exatamente assim. Eu acho que o PS, pelo facto de estar a disputar, julgo que isso toda a gente reconhecerá, o PS está a disputar Lisboa, o PS está a disputar o Porto, o PS está a disputar Coimbra, aparentemente, também Sintra. Quer dizer, o PS... Sim. Ou seja, o que o PS mostra é que cá está o PS a mostrar que é um grande partido nacional e um grande partido autárquico. Nós não sabemos para que lado é que isto vai dar. Em princípio, o resultado aqui e acolá favorável a um ou ao outro não vai ser de molde a pôr em crise esta ideia que me parece que é... Não, é verdade que o PS é o grande partido autárquico. Não, é verdade que nas grandes cidades a única onde não há uma bipolarização é a Sintra, não é? É o único onde o Chega consegue estar... sim, tem essa... Sim, está forte. Aparentemente o Chega tem força em Sintra. O impacto do Chega nunca se sabe qual é, não é? Procura-se estimar isso, mas as sondagens não conseguem captar. Mas nos outros, Lisboa, Porto, como tu dizias, o Chega, claro, até pode ter um resultado simpático, mas está muito longe de ter qualquer hipótese. Pronto, e para o PS também é outro aspecto que me parece muito importante, que é sinais de força no voto urbano. Foi uma coisa que me apoquentou muito nas últimas eleições legislativas, foi ver o declínio do PS no voto urbano e o declínio do PS nas classes médias, que é uma coisa que eu acho assustadora. O PS sempre teve a confiança das classes médias e os resultados das últimas eleições foram maus. O problema do voto jovem, também um mau resultado que o PS teve no voto jovem. É desastroso no voto jovem. Desastroso, e portanto desastroso. Não vale a pena iludir a realidade. E portanto há sinais que parece que são positivos. Mas também tens razão numa coisa. O PS é o partido é mais fácil construir uma narrativa de que o PS teve um mau resultado, porque o PS tem a maioria das câmaras. Quer dizer, é quase impossível o PS manter um número incrível de câmaras que tem. Não sabemos se vai manter a presença da Associação Nacional de Municípios, mas portanto por aí é que se poderá provavelmente, quem quiser construir uma narrativa nos termos da qual o PS não perdeu as eleições, é dizer que o PS perdeu câmaras, que é quase inevitável que perca, tendo em conta o número improvável que conseguiu nas últimas eleições. Agora, no essencial, eu acho que há uma recuperação eleitoral do PS, a afirmação do PS como grande partido nacional e como segundo maior partido português. Eu acho que ninguém se ilude, quer dizer, a força que o Chega tem acusado nas sondagens não significa que o PS tenha perdido o estatuto do grande partido da alternativa democrática de poder em Portugal. Portanto, pelo menos até domingo. Vamos ver
que é que vai Vamos acontecer ver. no domingo? O domingo não vale a pena, porque sobre isto, sinceramente, se não temos nada de especialmente diferente a acrescentar ao que todos têm dito, também não vale a pena, se calhar andamos Muito aqui bem. a chover no molhado. E com esta capacidade autocrítica, Sempre como dizia Lenin, crítica e mais autocrítica. vamos meditar, pensar, ler sobre o assunto, e quando tivermos alguma coisa de interessante para dizer, voltamos a isto. França, eu nem sei por onde começar, olha, não faço ideia, porque aquilo está, parece inventado. Mas atenção. Ilumina-nos, Sérgio. Não, a situação francesa tem muito interesse pela gravidade das potenciais consequências que são suscetíveis de nos afetar, porque a França é a França, e porque há uma série de dinâmicas em França que não são exclusivamente francesas. A França, o que é que está a viver a França? A França está a viver uma crise política, que é uma crise que não é só do sistema partidário e do presidente em funções, aparentemente é do próprio regime, é a Quinta República que está disfuncional, não está a conseguir gerar soluções estáveis. Temos esta sucessão absurda de governos e primeiros ministros. 27 dias, este último governo esteve 27 dias. 27 dias. E em cima desta crise política há uma crise económica que tem a ver com o facto de a França, sendo um país muito rico, uma das economias mais fortes do mundo, sendo um país muito rico, a verdade é que vive acima das suas possibilidades e, portanto, gasta mais do que a riqueza que produz. E essa situação também é insustentável. E quando um país gasta mais do que produz, ou corta na despesa ou aumenta a receita. Aumentar a receita é difícil, porque os impostos em França já são muito elevados. E cortar a despesa também se tem revelado impossível. Os franceses são dos povos do mundo que se reformam mais cedo, entre os 62 e os 64 anos, consoante os casos. A situação demográfica francesa não é diferente da nossa. Cada vez menos gente trabalha para sustentar mais pensionistas, em que com a esperança média de vida a subir estão 10, 20, 25 anos na situação de beneficiários dos sistemas de prestação social, e portanto a situação francesa é uma situação de bloqueio político que não consegue lidar com as dificuldades económicas. Porque o governo queria fazer alterações nas reformas. Entretanto, claro, sempre que ouvem falar em alterações das reformas, os franceses sacam da guilhotina e começam a cortar as cabeças dos ministros. Este governo caiu. O próprio partido de Macron está a ver, esta quarta-feira, discussões lá nos grupos de Telegram, em que já há dirigentes importantes a dizerem: não vamos fazer da mudança das reformas um tótem político. Nada é sagrado. Podemos deixar cair isto. Por isso já estão preparados para não mudar nada nas reformas. Nós vamos ter as eleições presidenciais estão marcadas para abril de 2027, ainda falta algum tempo. Marine Le Pen, como as coisas estão neste momento, não se poderá candidatar, porque ela tem neste momento uma inelegibilidade de 5 anos, está a recorrer, mas se as eleições fossem antecipadas, as presidenciais, para agora, neste momento, ela não poderia, e portanto iria talvez Bardella, não parece que haja outra hipótese. Portanto, eles estão ali entre antecipar as presidenciais, num limite dos limites, novas eleições legislativas, é uma hipótese, ou continuar nisto, não é? Macron a pôr que se vai pôr que governo? Agora vai pôr um governo à esquerda, do PS, quer dizer... É um governo que não passaria. O grande dilema de Macron é que Macron provocou eleições antecipadas que agravaram as condições da governabilidade da França, não é verdade? A direita populista continua a subir nas sondagens, e o centro enfraquece, a esquerda não tem força suficiente para se constituir como alternativa. Macron continua a apostar em governos de continuidade e governos macronistas, ou seja,
Macron não aceita um cenário como aquele que se viveu nos anos 80, de coabitação entre um presidente, por exemplo, de esquerda e um governo. Todos lembramos de Mitterrand, Presidente da República, Chirac, Primeiro-Ministro, situações de coabitação. Que é uma situação que o sistema semipresidencial francês, da Quinta República, consente, não é? Macron, se escolhesse, ele aproximou-se disso quando escolheu Barnier. Barnier é um homem que vem da direita golista, um republicano, e portanto, de certa maneira. Agora, o que é que Macron fez? Foi escolher uma figura que é um dos seus mais fiéis, é quase um factotum dele próprio, Macron, e que decidiu reconduzir tipo 12 dos 18 ministros do governo de Bayrou que caiu, portanto, ter uma continuidade total. Sendo que o ministro das Finanças, o Sr. Bruno Le Maire, permanecia à frente da... Ia para a defesa. Ia para a defesa. Ia para a defesa. Pronto, ia para a defesa. Mas quer dizer, é indiferente. Tinha ideia que ele ia permanecer... Só o facto de ele estar no governo, e aliás, o primeiro-ministro tinha estado a falar com o líder dos republicanos pouco antes e nem sequer teve coragem de lhe dizer que o ia manter no governo, porque já sabia que ia dar nisto. Agora, mas até onde é que pode ir essa coabitação? Falou-se muito da hipótese de Macron nomear um primeiro-ministro da Frente Nacional, da União Nacional, que também estão sempre a mudar de nome, do partido de Le Pen, nomear um governo até com aquele objetivo de que falam muito as pessoas que não gostam da direita radical, da direita populista, da extrema-direita, como se quiser chamar, que é quando eles vão para o poder, aí é que eu quero ver. Quero ver o que é que acontece. Como é que eles se vão safar quando forem para o poder. Tu levas a hipótese da coabitação até aí? Ou seja, Macron, se quer uma solução é nomear um primeiro-ministro indicado pela Le Pen? Não, eu não quero essa solução e não quero fazer experiências com esse nível de perigosidade. Agora, o que me parece é que é difícil num país que não tem uma cultura de compromisso. Não é? Eu ouço os debates em França, eu fico siderado. Todos acham que se chegarem a um compromisso, o que é um compromisso? O compromisso é ceder um bocadinho, a outra parte também cede. Isto é um compromisso. Isto não entra na cabeça da política francesa. Cada vez que alguém concebe, projeta um compromisso, é logo concebido como um traidor. Estou a trair o meu eleitorado, vamos trair o eleitorado. É impossível um debate político nestes tempos. E a França é um grande país, é uma grande economia. E a França, quanto maior é o país, o seu peso, a sua influência, o seu poderio económico, maior é a sua soberania, como é evidente. Não é? A França pode permitir-se, eu acho que se lançassem experiências de grande aventureirismo económico, agora, com um governo que se lançasse, acho que seria trágico, mas imagine-se que um programa da França submissa vinha agora com nacionalizações ou com aumento dos impostos, que já estão num nível elevadíssimo. Bem, quer dizer, isso seria, acho que seria uma tragédia para a França. Mas o que é certo é que a França pode explorar soluções que nós, por exemplo, não podemos. Nós somos muito mais expostos ao que se passa lá fora. E nós, num instantinho, nos convertemos numa espécie de Venezuela, se nos lançarmos com aventureirismos económicos. A França é um país com outro poder, e, portanto, e com outra soberania, não vale a pena dar volta à questão, com outra soberania, outra capacidade de decidir o seu destino. Agora, soluções realmente bafientas do passado, que estão excluídas, que foram testadas, que não funcionaram na altura e agora muito menos funcionarão no mundo como ele hoje funciona. Completamente ligado e interdependente. Sim, mas repara, o Barnier não era bem soluções bafientas, era aquelas soluções que a realidade nos explica que funcionam. É preciso fazer reformas, como tu dizias, para que o Estado não gaste o dinheiro que não tem e, portanto, a racionalidade económica... O Estado até pode gastar o dinheiro que não tem, porque o Estado, esse paralelismo que muitas vezes se faz entre o Estado e as famílias não faz sentido nenhum. Não, agora, o que está a acontecer em países como o Reino Unido e como a França... Não tem é porque tem um nível de endividamento que já não lhe permite. Exatamente. É só esse o meu ponto. Exatamente. Não é... O que está a acontecer em países como a França e também o Reino Unido é que são países que estão a endividar-se para cumprir o serviço da dívida. Quer dizer, isto é absolutamente aterrador, não é? A França tem um déficit de 5,6% do produto, anda à roda disto. Não sei se já anda nos 6%. A dívida está nos 114%.
como é que isto é possível? Durante quantos anos os mercados financeiros vão continuar? Só emprestam dinheiro à França porque a França é a França e a França comanda a arquitetura global europeia. Porque a França não pode. Ela está, tal como os bancos, a França é too big to fail. Mas a verdade é que a situação exige medidas corajosas. Uma situação. Se compararmos a situação da França com a situação de Portugal, nós em Portugal temos as contas equilibradas. Andamos sempre ali no equilíbrio orçamental, o que é uma situação invejável em termos europeus. A Europa não consegue, o Reino Unido está também com um desequilíbrio estrutural. Mas a verdade é que nós sentimos em Portugal, como o nível de tributação também é brutal, nós não temos um crescimento económico ridículo, insignificante. Apontava-se 1,6%, é um crescimento medíocre. Não é? Portanto, um crescimento medíocre. Mas o Estado está bem. Não é? Nós é que não estamos bem. O país não está bem, a economia não está bem, as famílias não estão bem. A única coisa que cresce de forma visível e notória é a receita fiscal. Não é? Vai a caminho dos 9%, é uma brutalidade. Não há nada incríveis que cresça a 9%, meu Deus, a não ser a receita fiscal. E depois temos outra coisa. Ponha o fisco a mandar nisto. Não, mas temos outra coisa absolutamente. Quer dizer, quando nós vemos que a economia cresce 1,6 e a receita fiscal cresce 9, nós sabemos que o Estado continua a crescer à custa da sociedade, das empresas e das famílias. E isto é um motivo de preocupação para aqueles, e não temos de estar todos de acordo sobre isto, para aqueles que acham que o crescimento económico é absolutamente crucial. Não é verdade? Neste momento para Portugal e para a Europa em geral, porque a Europa há 20 anos estava em paridade com os Estados Unidos e os Estados Unidos hoje são pelo menos 50% mais ricos que a Europa, não é? Em termos absolutos e PIB per capita. Portanto, nós temos um problema de crescimento económico. O que é que se passa com a Europa? Com a máquina económica europeia, não é? Com o dinamismo, com a capacidade de criação de riqueza. Portanto, nós temos que nos preocupar com isto. Agora, quando vemos um crescimento, o Estado prospera. Não é? O Estado regalado prospera. E nós continuamos a ser esmagados fiscalmente, a proporcionar um crescimento de 9% da receita, e depois o Estado, a despesa também cresce. A despesa cresce abaixo da receita. O segredo do equilíbrio orçamental. Mas continua a crescer a 6%. Portanto, a despesa cresce a 6% e a economia a 1,6%. Portanto, enquanto esta relação se mantiver... O dinheiro vem de onde? Tem que vir de algum lado. O dinheiro vem da aspiração de recursos à economia, às famílias, aos indivíduos, aos ricos, aos pobres, aos intermédios, aos remediados, a tudo o que mexe. E como é que tu... Como é que tu olhas para o que vai ficar do Macron? O Macron criou ali uma situação, no fundo, criou um grande movimento de centro que secou, foi secando à direita e à esquerda, foi secando o Partido Socialista à esquerda, foi secando os gaullistas à direita, até que sobrou uma grande força da direita radical e uma grande força da esquerda radical, e por isso a única alternância possível quando chegamos a um fim de ciclo do grande partido do centro, não há outro partido do centro, já só há um radical de esquerda, um radical de direita. Isto parecia uma ideia incrível, ou seja, no início era uma ideia incrível, o Macron está a fazer o renascimento do centro e criar uma grande força que vai impedir a chegada dos extremos ao poder, mas todo o poder político tem um desgaste e chega a um momento em que tem que ser substituído por outra coisa. Não é? Não há um sucessor dentro do macronismo, e, portanto, pelo menos em 27 vamos chegar lá e alguém vai ter que ganhar aquelas eleições. Não é? A verdade é que Macron, neste momento, tem o apoio de 17% dos franceses. Ou seja, está numa situação política de grande fragilidade. 17%. É baixíssimo. E os partidos que se dispõem a colaborar numa solução de governo a um prazo razoável e que ofereçam estabilidade à França, estão dispostos a participar, mas não de qualquer maneira, não a qualquer custo. Quer dizer, se o que lhes é pedido é que tomem assento na barcaça política cheia de buracos no casco de Emmanuel Macron, ninguém quer. Sim, e foi assim fundo com ele. Eles interpretaram este governo Le Cornu como lá vem a nau catrineta do macronismo, com rombos no casco por todo o lado, com as mesmas caras exaustas do governo Bayrou, a caminho do fundo do mar, e nós vamos com eles. Quer dizer, e portanto foi esta a apreciação que eles fizeram. Estariam disponíveis para participar numa solução
de ruptura com Macron, ou pelo menos que não fosse uma segregada pelo próprio Macron, como é a figura do senhor Le Cornu e do seu elenco. Mas também se pergunta, mas que diabo de coabitação era esta se não pretendem enfrentar e resolver os desequilíbrios fundamentais da economia francesa, que são questões que são inescapáveis, não é verdade? Pronto. Na esquerda ouve-se que a solução para isto era reequilibrar o sistema fiscal, penalizar mais os ricos. Mas mesmo a esquerda, esta semana, para se arranjar uma reunião entre o Mélenchon e os socialistas, não conseguiram arranjar, porque se era o Mélenchon a marcar, os socialistas achavam que estavam a atentar à dignidade deles. Se eram os socialistas a marcar a reunião, nem conseguem marcar uma reunião para se sentarem. Os socialistas tentaram, de boa fé, viabilizar o anterior governo francês, não é verdade? Foi assim que aquilo passou. E também se sentem penalizados por esta hecatombe, por este naufrágio, não é? Que temos com essas metáforas navais, este naufrágio do macronismo, e agora estão assustados e naturalmente não se querem meter noutra ruína política. Agora, a França é extraordinariamente sectária, quer dizer, as capelinhas da esquerda não conseguem falar, mas também é difícil falar com Mélenchon. Mélenchon é iluminado, não é? Mélenchon parece que foi tirado de uma tribuna de 1793, não é? E de repente... Parece que veio naquelas máquinas do tempo. Não, veio na máquina do tempo e de repente saiu e esteve na TF1, não é? Estava ali, estava na convenção e agora está na TF1. Pronto. Olha, mas felizmente em Portugal a esquerda portuguesa consegue dialogar, consegue encontrar pontes e caminhos em comum e, portanto, não acontecerá em Portugal aquilo que nós estamos a ver em França. Não é uma pena os nossos estimados ouvintes não estarem a ver a tua cara, a tua elucidativa expressão facial enquanto dissertas sobre o potencial político dos entendimentos entre a esquerda portuguesa. Mas realmente é assim em França. Em França, o descalabro do Partido Socialista francês, a grande força política estruturante da esquerda democrática francesa, criou esta enorme instabilidade. Isso obriga-nos a pensar como é que os partidos fazem para sobreviver aos seus grandes líderes. Não é? Como é que os partidos fazem? Será que os partidos, que nós consideramos que são instituições, verdadeiramente só são instituições enquanto estão associados a uma grande figura política, não é? Que os construiu, pensou, desenhou, liderou. Olha, acho que isso é um grande tema para, por acaso, para um programa. Acho que... Já me estás já me estás a cancelar. Não estragues um dos próximos programas. Vamos voltar a isso. Na próxima quarta-feira também já vamos ter os resultados das eleições autárquicas. Vamos ter qualquer coisa a acontecer em França também. Enfim, voltamos em direto ao meio-dia, voltamos também, claro, em todas as plataformas de podcast. Até para a semana. Até para a semana. Obrigado.